A história de José Carpinteiro, parte 2. A agonia e morte de José. Este texto é retirado do livro da infância de Jesus, da história de José o Carpinteiro, e será lida na íntegra, pois no capítulo 30, versículo 7, diz: quem suprimir, adicionar alguma coisa a estas palavras, será réu da minha vingança. Façamos uma breve retrospectiva da agonia e morte de José o Carpinteiro, para dar continuidade à parte 2. O Senhor Jesus, o Salvador, contou a sua vida aos apóstolos, reunidos no Monte das Oliveiras, e eles as escreveram, todas as suas palavras, e as depositaram na biblioteca de Jerusalém. A vida do meu pai José compreendeu 111 anos. O dia em que meu pai José, segundo a carne, se separou do corpo, foi no dia 26 do mês de Epep. E fitando-me intensamente, José continuou com os seus lamentos e disse-me: recordo-me ainda aquele dia em que o menino morreu por causa da mordida de uma serpente. Os seus familiares vieram a ti com a intenção de te entregar a Herodes. Mas a tua misericórdia alcançou a pobre vítima e lhe devolveste a vida, para dissipar aquela calúnia que te faziam, como causador da morte. Pelo que houve uma grande gratidão e alegria na casa do defunto. Então eu te peguei pelas orelhas e te disse: não sejas imprudente, meu filho. E tu me ameaçaste desta maneira: se não fosses o meu pai segundo a carne, dar-te-ia a entender que imprudência é o que acabas de fazer. Sim, pois, ó meu Senhor e meu Deus, esta é a razão pela qual vieste em tom de juízo e pela qual permitiste que recaíssem sobre mim esses terríveis presságios. Suplico-te, não me coloques diante do teu tribunal para lutar comigo. Eis que eu sou teu servo e filho da tua escrava. Se houveres por bem romper meus grilhões, oferecer-te-ei um santo sacrifício, que não será outro senão a confissão da tua divina glória, de que tu és Jesus Cristo, Filho verdadeiro de Deus, e por outro lado, Filho verdadeiro do homem. Quando meu pai disse essas palavras, eu não pude conter as lágrimas e me pus a chorar, vendo como a morte vinha apoderando-se dele pouco a pouco, e ouvindo sobretudo as palavras cheias de amargura que saíam da sua boca. Naquele momento, veio-me ao pensamento a morte na cruz, que haveria de sofrer pela vida de todo o mundo. Então Maria, minha mãe querida, cujo nome é doce para todos os que me amam, levantou-se e disse-me, com o coração inundado de amargura: ai de mim, filho querido, então está a morte o bom e abençoado ancião José, o teu pai querido e amado? E eu lhe respondi: ó minha mãe querida, e quem entre os humanos ver-se-á livre da necessidade de ter de encarar a morte? Esta é a dona de toda a humanidade, ó Mãe bendita. E mesmo tu hás de morrer
como todos os outros homens. Mas nem a tua morte, nem a morte do meu pai José pode se chamar propriamente morte, mas vida ininterrupta. Também eu hei de passar por este transe, por causa da carne mortal com a qual estou revestido. Agora, porém, mãe querida, levanta-te e vai até onde está o abençoado ancião José, para que possas ver o lugar que o aguarda lá no alto. Levantou-se então, entrou no local onde ele se encontrava e pôde apreciar os sinais evidentes da morte, que já se apoderava dele. Eu, meus queridos apóstolos, postei-me na sua cabeceira e minha mãe aos seus pés. Ele fixava seus olhos no meu rosto, sem poder sequer dirigir-me uma palavra, já que a morte se apoderava dele pouco a pouco. Então elevou o seu olhar suplicante ao alto e deixou escapar um forte gemido. Eu segurei as suas mãos e seus pés durante um longo tempo, e ele me olhava com um olhar suplicante para que o não abandonasse nas mãos dos seus inimigos. Eu coloquei minhas mãos sobre seu peito e notei que sua alma já estava subindo até a garganta para deixar o seu corpo. Mas ainda não havia chegado o momento supremo da morte. Caso contrário, não teria podido aguentar mais. Não obstante as lágrimas e a comoção e o abatimento que sempre a precedem, já se faziam presente. Quando a minha mãe viu-me apalpar o seu corpo, quis ela, de sua parte, apalpar os pés de José e notou que o alento havia fugido, juntamente com o calor. Então dirigiu-se a mim e disse-me ingenuamente: obrigada, filho querido, pois desde o momento em que puseste a tua mão sobre o seu corpo, a febre o abandonou. Vê, seus membros estão frios como gelo. Chamei então os seus filhos e suas filhas e lhes disse: falai agora com o vosso pai, que este é o momento de fazê-lo, antes que sua boca deixe de falar e seu corpo fique hirto. E seus filhos e suas filhas falaram com ele, mas sua vida estava minada por aquela doença mortal que provocaria sua saída deste mundo. Então Lísia, a filha de José, levantou-se e disse aos seus irmãos: juro, queridos irmãos, que esta é a mesma doença que derrubou a nossa mãe e que não voltou a aparecer por aqui até agora. O mesmo acontece com o nosso pai, para que não voltemos a vê-lo senão na eternidade. Então os filhos de José irromperam-se em lamento profundo. Maria, minha mãe, e eu, da nossa parte, unimo-nos ao seu pranto, pois efetivamente já havia chegado a hora da sua morte. Pus-me a olhar para o sul e vi a morte dirigir-se à nossa casa. Vinha seguidamente, que é o seu satélite, e do diabo, a quem acompanhava uma multidão de esbirros, vestidos de fogo, cujas bocas vomitavam fumaças de enxofre. Ao levantar os olhos, meu pai deparou-se com aquele cortejo, que o olhava com o rosto colérico e raivoso, do mesmo modo que costumava olhar todas as almas que saem do corpo
particularmente aquelas que são pecadoras e que considera como propriedade sua. Diante da visão deste espetáculo, os olhos do bom velho anuviaram-se de lágrimas, e foi este o momento em que meu pai exalou sua alma com um grande suspiro, enquanto procurava encontrar um refúgio onde se esconder e salvar-se. Quando observei o suspiro do meu pai provocado pela visão daquela força, até então desconhecida para ele, levantei-me rapidamente e expulsei o diabo e todo o seu cortejo. E eles fugiram envergonhados e confusos. Quando a morte percebeu que eu havia expulsado e mandado embora as potestades infernais, encheu-se de pavor. Meu Pai misericordioso, Pai da verdade, olho que tudo vê, ouvido que tudo ouve, escuta-me, que eu sou o teu filho querido, e peço-te, por meu pai José, a obra das vossas mãos. Envia um grande coro de anjos, juntamente com Micael, o grande administrador dos bens, e com Gabriel, o bom mensageiro da luz, para que acompanhem a alma do meu pai José, até que se tenha livrado do sétimo éon tenebroso.